Senhor Kochesh, o senhor é um dos comentaristas mais conhecidos do Irã nas áreas militar, política e de relações exteriores. Eu queria saber a sua opinião sobre o que está acontecendo hoje, com o Irã e os Estados Unidos voltando à guerra e possivelmente caminhando para um conflito em grande escala. Bem-vindo ao The Grey Zone. Como é que passamos de um cessar-fogo para o Trump declarar que o memorando de entendimento foi simplesmente jogado ao vento? E, na sua opinião, quem é o responsável por isso? Olha, o memorando de entendimento tem duas fases. A fase 1 inclui os parágrafos 1, 4, 5, 10 e 11, e eles são os pré-requisitos. São considerados medidas para construir confiança se forem cumpridos. E se forem implementados na maior parte pelos Estados Unidos, na verdade, então as negociações poderiam começar sobre mais 9 parágrafos. Cada um vai exigir bastante tempo. Claro, foi dito que as negociações deveriam ser concluídas em 60 dias, mas é claro que esse prazo pode ser estendido. Agora, o que é a fase 1? A fase 1 inclui 5 ações. Primeiro, retirar o bloqueio naval dos Estados Unidos contra o Irã. Segundo, liberar os ativos iranianos. Terceiro, a retirada das forças israelenses do Líbano e o fim dos ataques em todos os lugares, especialmente no Líbano. Outra medida foi dar isenções para exportação de petróleo ao Irã. E em quinto lugar, Teherã realmente reabriu o Estreito de Hormuz. Na verdade, desde o primeiro dia, nada disso se concretizou, exceto a reabertura parcial do Estreito de Hormuz. Os ativos iranianos congelados ainda não foram liberados. Os israelenses continuam no sul do Líbano, realizando ataques. Eles não recuaram até as fronteiras. A única coisa que os americanos fizeram foi conceder isenções ao Irã para exportar petróleo, mas essas isenções já foram revertidas. As sanções estão em vigor agora. Isso aconteceu há poucos dias. E o secretário de Estado dos Estados Unidos também alertou que eles podem voltar a considerar um bloqueio naval. Como você pode ver, os Estados Unidos não cumpriram os termos do acordo. Por outro lado, o Irã deveria reabrir o Estreito de Hormuz sob condições específicas. Na primeira fase, que inclui esses 5 parágrafos, está mencionado de forma muito clara que o Irã ficará no comando. A reabertura do Estreito de Hormuz será de autoridade exclusiva do Irã. Teherã vai impor os protocolos, quem pode passar, quem não pode e em quais circunstâncias. E, infelizmente, desde o primeiro dia, os Estados Unidos têm tentado abrir outro corredor paralelo ao iraniano, nas margens de Omã. Isso não está em lugar nenhum no memorando de entendimento. O memorando diz que, na primeira fase, o Irã é o único envolvido. Na segunda fase, as negociações continuam. No fim das contas, se algum acordo começar a aparecer no horizonte, ele precisa resolver várias questões. Encerrar o tema nuclear do Irã entre as duas partes, remover todas as sanções, as primárias, as secundárias, as da ONU, as da Agência Internacional de Energia Atômica e assim por diante. E também deve ser criado um mecanismo conjunto entre o Irã e Omã no acordo final, o que significa que a autoridade iraniana sobre o Estreito de Hormuz vai continuar pelo menos por 60 dias, não só na primeira fase, mas até o fim, até o momento em que o acordo realmente surgir. Se um acordo aparecer, tudo bem, então deveria existir algum tipo de mecanismo conjunto entre o Irã e Omã. Dá para ver que isso ainda está bem distante. Estamos falando de um acordo que pode ou não acontecer no futuro. O Irã deveria ser o único responsável. Mas, desde o primeiro dia, os Estados Unidos começaram a abrir um novo corredor no estreito, nas margens de Omã, em total violação do memorando de entendimento. Eu me lembro bem, há alguns dias, eu participei de um programa na Al Jazeera em inglês. O ex-embaixador dos Estados Unidos na Tunísia estava debatendo comigo, e ele disse com muita facilidade que memorandos de entendimento não são acordos. Você pode segui-los ou não. Pode violá-los.
Você pode fazer o que quiser. Isso é só um roteiro, e a gente não é obrigado a seguir o mesmo caminho. Então, quando você não se importa com isso, acaba violando. E eles têm violado. Vamos mais fundo. Nós nunca acreditamos que os Estados Unidos buscavam uma solução definitiva. Os Estados Unidos nunca, em momento algum, estiveram realmente interessados em resolver o conflito com o Irã. Nem sob Obama, nem sob George W. Bush, nem sob outros governos. Eles sempre seguiram uma estratégia de contenção. E agora, nesse memorando de entendimento, está acontecendo de novo. Não é a primeira vez que os Estados Unidos descumprem suas obrigações em um memorando ou acordo com o Irã. No Acordo de Argel, depois da tomada da embaixada americana em Teherã, eles não cumpriram os termos. Depois, em 2001, sobre o Afeganistão. Em 2003, sobre o Iraque no acordo nuclear durante o governo Obama, todos reconheceram que o Irã sempre foi fiel aos termos dos acordos, cumpriu tudo integralmente. Até autoridades americanas e europeias reconheceram isso. Mas os Estados Unidos e os europeus sempre descumpriram as suas obrigações, que era suspender as sanções. Eles nunca fizeram isso. Então não é só, e quando a gente fala de Donald Trump, não é só sobre o Irã. Ele vem desafiando todas as regras. Não é só aquela história da exceção do cartão vermelho na Copa do Mundo, ou, sabe, de brincar com as regras, conversar com o secretário ou o presidente da FIFA. Não. Eles, especialmente Donald Trump, vem fazendo a mesma coisa desde que ele chegou ao poder no primeiro mandato. Ele descartou o Tratado de Mísseis Balísticos INF com os russos, o Tratado de Céus Abertos com amigos e inimigos, o Acordo Tarifário com os chineses, o Acordo de Paris sobre o Clima, o NAFTA, o Acordo Transatlântico, o JCPOA, e a lista continua. Ele não joga pelas regras, nunca quis jogar pelas regras. Então, desde o começo, a gente já sabia que ele provavelmente ia desafiar tudo isso. Mas a decisão aqui foi dar uma chance, depois que ele concordou em discutir os termos iranianos para encerrar o conflito. Agora está completamente claro que ele está violando as regras. Na verdade, ele vem seguindo um plano que não é nada secreto. Como ele não conseguiu abrir esse comércio pela guerra, resolveu tentar fazer o mesmo sob condições de cessar-fogo. Então ele vem bombardeando, de tempos em tempos, instalações iranianas de radar, mísseis e drones, porque o Irã estaria violando os termos do acordo. Os iranianos acreditam que tem justificativa, dentro ou fora do memorando de entendimento, para proteger seus interesses e impedir que os Estados Unidos violem as condições e os protocolos do Estreito de Hormuz. Por isso, eles tentam impedir a passagem pelo corredor americano, porque consideram isso uma violação. Mesmo antes da guerra, isso nunca tinha acontecido. Então, assim que os iranianos disparam tiros de advertência contra navios, para lembrar que eles só podem usar o corredor iraniano, os bombardeios começam, atingindo instalações de radar, mísseis e drones do Irã. Isso mostra que, na verdade, ele está tentando eliminar a infraestrutura de vigilância e as capacidades militares iranianas, para poder avançar e assumir o controle desse comércio ou até atacar o Irã. Então, nessas condições, os iranianos nunca, jamais vão parar de se defender. Neste exato momento, enquanto a gente fala sobre a situação, o Irã acabou de lançar um grande número de mísseis contra bases americanas. Agora mesmo eles estão no ar, pelo que eu acredito, e em breve vão atingir seus alvos nas margens sul do Golfo Pérsico. Pelo visto, Donald Trump pretende retomar a guerra, porque desse jeito, isso não vai levar a lugar nenhum. Devemos esperar por uma terceira rodada de guerra, depois da do ano passado e da deste ano. Vai haver uma terceira guerra que eu acredito que será muito mais devastadora. Ela não vai ficar restrita a essa região como a última, que durou 40 ou 42 dias. Vai muito além. Vai envolver muitas outras partes e muitos outros atores. E eu acredito que os dois lados vão tentar colocar um fim em tudo nessa terceira rodada da guerra. Como essa guerra pode se espalhar além da região? Tipo,
Para quais outras regiões ela pode ir? E será que pode chegar até os Estados Unidos? Isso com certeza vai envolver outras regiões. Veja, Bab al-Mandab sempre foi uma opção. Sempre foi uma opção para a frente de resistência, para o Irã e seus aliados. E o Irã tem amplas capacidades e recursos em todo o mundo. Ele pode atingir os Estados Unidos e Israel em lugares e de maneiras que eles nunca imaginaram. O comandante de alto escalão da Guarda Revolucionária, o tenente-general Salami, que foi assassinado, disse há uns 5 ou 6 anos que, se nos ameaçarem, nossa resposta não vai se limitar à região. Ela vai se estender pelo mundo todo. Então haverá uma batalha em escala global. O Irã tem muitos apoiadores, muitas capacidades e muitos recursos espalhados pelo planeta. Até agora, Teherã tem se esforçado muito para manter o campo de batalha restrito apenas a esta região. Mas se continuarem como fizeram ontem, ou na noite passada, no norte do Irã, quando atingiram uma ponte de infraestrutura, que é um ponto muito importante para corredores de trânsito do país, a situação pode mudar. Não está claro se os aviões dos Estados Unidos, pelo menos para mim não está claro, decolaram de algum dos países ao norte do Irã ou de outro lugar. Se foi do Azerbaijão, do Turcomenistão ou de qualquer outro país, se os aviões saíram de lá, isso significa que os Estados Unidos pretendem envolver outros participantes, outros atores nesse conflito. Porque eles sabem que, se usarem bases em países da comunidade dos Estados independentes, esses locais se tornam alvos legítimos para o Irã, potencialmente. Então, na prática, eles estão usando outros atores da região para ampliar o cenário, levar a batalha para um palco mais amplo. E o campo de batalha, com certeza, vai ser maior do que antes. A guerra vai ter uma escala mais ampla, envolvendo mais partes, mais atores, com prós e contras dos dois lados. Você acha que todos esses pedidos para atacar o Trump pessoalmente, até falando em assassinato, que a gente viu no funeral, indicam uma mudança real na política das Forças Armadas e dos serviços de segurança do Irã? Isso vem acontecendo desde o primeiro dia, desde que eles assassinaram o major, ou general de divisão, Qasem Soleimani, há alguns anos. O Irã nunca teve problema em reconhecer e declarar abertamente que pretende levar Donald Trump à justiça, junto com Brian Hook e vários outros, Pompeo e outros nomes também. O próprio ex-presidente do Irã, Raisi, chegou a dizer isso na Assembleia Geral da ONU, afirmando que o país está totalmente decidido a levar essas pessoas à justiça. E isso vai acontecer de fato. Mas não se trata apenas da Guarda Revolucionária ou do governo. Aqui, a gente não está falando do sistema, nem do governo ou das Forças Armadas. Estamos falando de milhões de pessoas enfurecidas. Já começaram campanhas públicas e populares pedindo para caçar Donald Trump e vários outros nos Estados Unidos. Esses apelos estão vindo da própria sociedade. Você via bandeiras vermelhas por toda parte se passasse por Teherã, Qom ou hoje por Mashhad durante os cortejos fúnebres. E dava para ver também no Iraque, em Najaf, em Karbala, em todo lugar, as pessoas carregando bandeiras vermelhas. Essas bandeiras não significam apenas vingança por uma pessoa. Elas têm origens históricas muito profundas, que remontam a 14 séculos atrás, à história de Karbala e ao terceiro imã dos xiitas. Agora, aqueles que mataram aquele imã há 14 séculos estão, sem dúvida, mortos. Mas as pessoas ainda levantam essa bandeira vermelha. Isso significa lutar por justiça e buscar vingança contra o opressor. Então, não importa o que aconteça com o outro lado, essa vingança continua. Isso não vai parar só por caçar o Donald Trump. Vai continuar até que consigam empurrar o inimigo completamente para trás, neutralizar as ameaças e levar todos os responsáveis à justiça. Então, não importa se você é o Donald Trump ou alguém do exército que ordenou o bombardeio do Irã e de civis iranianos. E essas populações civis incluem escolas, meninos e meninas.
boys and girls, or you've been in charge of the Tomahawk missiles. Ou você esteve no comando dos mísseis Tomahawk, que atingiram um clube esportivo aqui no centro do Irã. Agora há discussões em todo lugar, na opinião pública, na mídia, sobre até onde isso deve ir, quem deve ser incluído. Mas eu quero ir além dessa lógica e falar sobre o sentimento das pessoas. A emoção está muito forte, não só no Irã, mas em toda a região. Você viu as imagens do Iraque ontem. Milhões de pessoas participaram do cortejo fúnebre em 2 cidades. 11 províncias foram fechadas para facilitar o trajeto do cortejo, na verdade. E dá para ver claramente as pessoas estão furiosas. São iraquianos. Eles estão furiosos. Estão carregando bandeiras vermelhas com inscrições que dizem vingança. Agora, isso significa que essa vingança não é dirigida única e exclusivamente contra Donald Trump. Sim, ele está no centro disso, sem dúvida. Seus companheiros na Casa Branca e em outros lugares, aqueles que o apoiam nesse homicídio contra o Irã, sim, claro. Mas matar um jurisconsulto, aqui não estamos falando apenas de um líder político. Vocês mataram uma alta autoridade religiosa, alguém que estava no topo da comunidade xiita em todo o mundo. E os xiitas vivem em todos os lugares. Então, se agora vidas americanas, vidas de militares americanos, estão em perigo, é porque as emoções estão muito exaltadas. Because sentiments are too high. And when this happens, they don't think that. E quando isso acontece, eles não param para pensar, ele é apoiador do Donald Trump ou não. Veja, vai haver tensão em toda a região e além dela. E você vai ver confrontos, vai ver mortes, vai ver gente sendo morta. É por isso que eu acredito que Donald Trump traiu a própria nação, as próprias empresas dele na região, o próprio povo que vive no Oriente Médio antes de qualquer outro, entende? Então, as pessoas estão furiosas na Índia, no Paquistão, no Afeganistão. Em todo lugar, as pessoas estão revoltadas, estão exaltando o Irã e pedindo vingança. Então, sim, essas são as pessoas. O alvo principal é Donald Trump e seus aliados na Casa Branca. Mas, infelizmente, isso não vai parar por aí, por causa do comportamento de Donald Trump. Because of Donald Trump's, behavior, he's despising everyone. You see. Ele está desprezando todo mundo. Dá para ver o tipo de linguagem que ele vem usando contra a nação iraniana e contra os negociadores iranianos. Ele tem insultado os iranianos. É claro que todo mundo vai ficar furioso. E não é só o Irã. A gente está falando da comunidade muçulmana como um todo. Então, o que você viu, aquelas bandeiras vermelhas, vai muito além. Quer dizer, o significado vai muito além de apenas Donald Trump. Donald Trump, sim, ele é o principal alvo e todos vão atrás dele. E eu acredito que se ele viver o bastante, vai acabar fugindo da justiça com muito medo, com um medo profundo, intenso. Porque neste momento as pessoas estão pensando em como podem chegar até Donald Trump. Estamos falando de pessoas, não estamos falando do governo. Atores independentes agindo por conta própria. Sim, sim. Você viu milhares e milhares dessas bandeiras vermelhas. Muitos outros não estavam carregando as bandeiras, mas sentem a mesma coisa. Sem dúvida, os iranianos estão se sentindo muito ofendidos e feridos, porque é o líder supremo. É diferente de qualquer outra pessoa, não só porque ele era um líder político, mas porque o povo amava ele, amava de verdade. Então todo mundo sente como se tivesse perdido alguém querido, alguém da família, e quer vingança. Na verdade, esse tipo de movimento na última semana mudou o tom da conversa. Veja, o discurso agora está se voltando não só para vencer os Estados Unidos na guerra, mas também para buscar vingança, para se vingar de Donald Trump e dos aliados dele. O Irã já tentou tirar a vida de Trump, como o Departamento de Justiça alegou em vários casos? Eu acho que não, acho que não. Acredite se quiser, os Estados Unidos são um país enorme. E se milhares de imigrantes ilegais conseguem cruzar a fronteira vindo do México ou de qualquer outro lugar, então 1, 2, 10, 100, não faria diferença. Seria fácil entrar nos Estados Unidos. E se eles quisessem se infiltrar nos altos escalões, nos departamentos, sei lá, em qualquer lugar lá dentro,
Eles poderiam ter feito isso. Bureaus in there everywhere. They could have done that. But I believe there will be, no matter who will do. Mas eu acredito que vai acontecer, não importa quem faça. O povo, o público ou o governo, eu não sei. Mas eu acredito que o caso vai ser diferente daqui para frente. E isso vai acontecer. Só que eu não acho que já tenha acontecido, nem que tenha havido qualquer esforço nesse sentido. Eles usam esse tipo de história para empurrar a própria agenda, em muitos casos. A gente tem visto isso ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Temos visto acusações que a gente até zombava, mas que os americanos usavam como desculpa para impor sanções ou, sabe, para lançar uma campanha de difamação ou algo assim. Enfim, não, ainda não aconteceu, mas vai acontecer no futuro. Not yet, but it will happen in future. Você acha que os negociadores foram ingênuos e que acabaram abrindo mão muito cedo da vantagem que tinham com o Estreito de Hormuz ao assinar o memorando de entendimento? Well, it's no secret that I've been a critic. Bom, não é segredo que eu sempre fui crítico desse memorando de entendimento. Com certeza. Eu achava que o Irã poderia ter conseguido muito mais se tivesse continuado a guerra por mais alguns meses e mantido o estreito fechado. O próprio Donald Trump reconheceu isso. Ele disse que no fim de julho as reservas de petróleo dos Estados Unidos estariam praticamente esgotadas, chegando a níveis muito perigosos. E o que aconteceu? O Irã manteve o estreito fechado por mais um mês, só mais um mês depois de julho, porque tudo começou no fim de junho, e depois reabriu o estreito. Então eu realmente acredito que era isso que deveria ter acontecido e acredito que vai acontecer de novo. Mas ainda assim, nós somos especialistas. A gente fala, você sabe, com base nas informações e análises que temos. Mas eles são altos funcionários do governo, têm acesso amplo a informações, inteligência e a uma grande variedade de análises. Por isso são eles que tomam as decisões. Depois que a decisão é tomada, todos apoiam, mas todos também esperam resultados. Agora que não há resultado, e os americanos estão violando cada ponto do acordo, o público está exigindo que o governo iraniano, as forças armadas e todos adotem uma postura firme contra os Estados Unidos, de uma vez por todas. A vingança é uma parte disso, é revidar pelo líder supremo. A outra parte é derrotar os americanos e esquecer o memorando de entendimento, especialmente depois que Donald Trump disse que esse acordo foi levado pelo vento. Agora, tudo bem, se os Estados Unidos estão dispostos a renovar a luta e retomar a guerra, o povo está gritando nas ruas de Teherã, Homs, Mashhad, milhões de pessoas. Não só no cortejo fúnebre. Todas as noites, nos últimos 4 meses, milhões têm se reunido em cidades, vilas e povoados, pedindo a mesma coisa, que o Irã precisa agir com mais firmeza. E isso vai acontecer agora que Donald Trump quer retomar a guerra. Donald Trump means to resume the war.